Prepare-se para uma história que vai te deixar sem fôlego. Aperte o cinto, porque hoje você vai mergulhar em um turbilhão de traição, empoderamento e uma busca por justiça que balançou um império até seus alicerces. Pare tudo. Dê um gostei neste vídeo agora mesmo para não perder nenhum segundo dessa saga inacreditável e deixe seu comentário com suas primeiras reações. Você está pronto para descobrir o que acontece quando uma vida de conto de fadas se estilhaça em 1000 pedaços? Catarina Mendes vivia um sonho em Lisboa, casada com o carismático Leonardo Brandão, um magnata da tecnologia de 38 anos, grávida do primeiro filho e vivendo numa mansão de tirar o fôlego com vista para o Rio Tejo. Mas em um jantar luxuoso no coração de Belém, com uma única frase gélida, Leonardo virou o mundo dela de cabeça para baixo. Ele queria o divórcio, imediatamente. Uma Catarina grávida e atordoada ficou sozinha em seu palácio de vidro e pedra. Mas o que veio a seguir? Nem mesmo Leonardo, em sua arrogância, poderia ter previsto. Esta não é só uma história de traição. É a saga de uma aliança forjada no fogo do desprezo e uma luta por justiça que faria um império tremer. O jantar que mudou tudo. As taças de cristal no sabor dourado. Um templo gastronômico de 2 estrelas, Michelin com vista para o Parque Eduardo VII em Lisboa, eram tão delicadas que Catarina quase tinha medo de tocá-las. Elas pareciam vibrar com a energia tranquila e cara do ambiente. Cada prato era uma obra de arte. Miniaturas de espumas, geleias e ingredientes incrivelmente frescos. Tudo perfeito, até demasiado perfeito. Catarina se ajeitou na poltrona de veludo macio, a seda do seu vestido de gestante esmeralda sussurrando. Com 5 meses de gravidez, mal começava a mostrar uma curva suave e feliz, onde muitas vezes pousava a mão, uma promessa silenciosa do futuro. Ela sorriu para o marido, Leonardo Brandão. Para o mundo, Leonardo era um gigante. Aos 38 anos, era o fundador e CEO da Vanguarda Digital, uma empresa de tecnologia que revolucionou a logística de dados. Seu rosto, com o maxilar definido, olhos azuis intensos e um sorriso sempre confiante, estampava as capas da Forbes Portugal e da Expansão Empresarial. Ele se movia com precisão, um homem para quem cada segundo valia 1000 euros. Para Catarina, nos últimos 4 anos, ele fora o arquiteto do mundo dela. As ostras e pérolas são do teu agrado, meu amor? Perguntou Leonardo sem desviar os olhos do celular, revisando dados de mercado com velocidade. São incríveis, ela respondeu suavemente. Tudo é. Obrigada por isso. Finalmente, ele bloqueou o celular e o colocou virado para baixo sobre a toalha branca impecável. Um gesto que parecia uma trégua temporária. Pegou sua taça de vinho, agitando o líquido dourado. Catarina começou. Precisamos discutir o futuro. O tom dele mudou. O calor, por mais tênue que fosse, evaporou, substituído pela cadência fria e cortante que ele usava em reuniões. Uma onda de excitação percorreu Catarina. Finalmente falariam sobre nomes para o bebê? Sobre o quarto da criança? Sobre a viagem à Toscana que ele prometera para a lua de mel do bebê? Adoraria, ela disse, inclinando-se levemente. Pensei que se for menino, talvez pudéssemos homenagear teu pai, Miguel. Leonardo piscou, como se as palavras dela fossem uma língua estrangeira que ele não se incomodava em traduzir. Não isso. Estou a falar do nosso futuro, o teu e o meu, separadamente. O ar nos pulmões de Catarina congelou. O murmúrio distante do restaurante, o tilintar suave dos talheres. Tudo se desvaneceu num zumbido surdo. Separadamente? O quê? Do que estás a falar, Leonardo? Ele suspirou com impaciência, como se ela fosse uma funcionária lenta. Instruí o meu advogado, o Dr. Silva, a redigir os papéis do divórcio. Estão, para todos os efeitos, finalizados. Quis te dizer aqui, de forma civilizada, antes que te sejam entregues em casa amanhã. Divórcio?
palavra parecia estranha na boca dela, uma pedra afiada. Não, tu estás a brincar. Isso é uma piada horrível e cruel. O coração dela batia frenético contra as costelas. Ela o olhou nos olhos, procurando o homem que amava, que lhe sussurrara promessas sob lençóis de algodão egípcio, que segurara sua mão na primeira ecografia. Mas só encontrou um estranho, frio e calculista. Não estou a brincar, Catarina. Nunca estou mais sério do que quando se trata de aspectos práticos, ele disse, tomando um gole do vinho. Nosso casamento não é mais uma parceria viável. Minhas circunstâncias mudaram. Minhas necessidades mudaram. Tuas circunstâncias. A voz dela tremia, uma mistura de confusão e pânico crescente. Estou grávida, Leonardo, carregando nosso filho. Como tuas circunstâncias podem ter mudado mais do que isso? Ele teve a audácia de parecer entediado. A gravidez é uma complicação, admito, mas não insuperável. A criança será provida extravagantemente. Estipulei um fideicomisso muito, muito generoso. Tu, por sua vez, serás compensada de acordo com o acordo pré-nupcial. É bastante inquebrável, como deves te lembrar. O acordo pré-nupcial. Um documento que ela assinou num mar de amor e confiança, uma monstruosidade de 20 páginas que o advogado dele lhe entregou uma semana antes do casamento. Leonardo chamou-lhe uma simples formalidade corporativa. Ela nem o lera com atenção. Confiara nele. Lágrimas brotaram dos olhos dela, quentes e vergonhosas. Por quê? Só me diz por quê. É outra pessoa? Ele considerou a pergunta como se pesasse os prós e contras estratégicos de dizer a verdade. Isso é uma simplificação excessiva de uma situação complexa, disse finalmente. Mas sim, a outra pessoa. O nome dela é Isabela Costa. É uma associada de negócios. Ela entende o mundo em que vivo, as pressões, as exigências. Isabela Costa. O nome atingiu Catarina como um golpe físico. Uma impressionante herdeira brasileira de cabelo preto e capitalista de risco que rondava a empresa de Leonardo há meses. Catarina a conhecera em um evento de gala. Isabela a olhara diretamente, os olhos descartando Catarina como um acessório bonito, mas irrelevante. Então, tu simplesmente me descartas? As palavras mal foram um sussurro. 4 anos. Nosso bebê. Não significa nada? Significa que chegou ao fim, disse Leonardo, colocando o guardanapo na mesa. Levantou-se, ajeitando o casaco do terno. O carro te levará para casa. Tenho outro compromisso. Os papéis chegarão por volta das 10 da manhã. Aconselho-te a teres um advogado presente, embora faça pouca diferença no resultado. Ele não se inclinou para beijá-la. Não tocou seu ombro. Simplesmente se virou e saiu. Um rei abandonando sua corte, sem olhar para trás, nem uma única vez. Catarina ficou sentada sozinha à mesa para 2, rodeada pelos restos de uma refeição de milhares de euros que já não conseguia comer. O garçom se aproximou cautelosamente. Tudo bem, senhora? Ela não conseguia falar. Apenas assentiu com um único movimento brusco. As lágrimas que ela estava segurando começaram a cair, traçando caminhos frios por suas bochechas, pingando sobre a seda imaculada do seu vestido. Ela já não era Catarina Mendes, esposa de um milionário. Era uma complicação, uma parceria que já não era viável, a chegada inesperada. A viagem de volta à sua extensa propriedade nos arredores de Lisboa foi um borrão de luzes da rua e soluços silenciosos. A casa, normalmente um símbolo de seu sucesso e felicidade compartilhados, parecia um mausoléu. Era vasta, fria e dolorosamente vazia. Cada foto na parede deles rindo em Bali, esquiando na Serra da Estrela, celebrando seu aniversário, era um monumento a uma mentira. Ela entrou no quarto principal, um espaço maior que o apartamento onde ela crescera.
O lado do armário de Leonardo já estava vazio. O assistente pessoal dele estivera ali. Tudo fora planejado. Não era uma decisão repentina. Era uma extração corporativa executada com uma precisão arrepiante. Ela passou a noite encolhida em um quarto de hóspedes, incapaz de suportar o cheiro dele em seus lençóis. Não dormiu. Simplesmente ficou ali, uma mão sobre a barriga, sentindo os leves movimentos da vida dentro dela. Era a única coisa que parecia real em um mundo que acabara de ser estraçalhado em 1 milhão de pedaços. Estava sozinha, grávida e prestes a ser divorciada por um homem que a tratava como um ativo obsoleto a ser liquidado. A manhã chegou não com a luz do sol, mas com uma chuva cinzenta e persistente que combinava com o desespero de sua alma. Ela sentou-se na cavernosa sala de estar, olhando para os jardins bem cuidados que se estendiam em direção ao estuário. Não sentia nada. Era um fantasma em sua própria vida. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Um som tão agudo e final como a queda de uma guilhotina. Pensou que era o mensageiro com os papéis do divórcio, o último prego no caixão de seu casamento. Seu corpo se enrijeceu, preparando-se para a próxima onda de dor. Ela abriu a enorme porta de carvalho. Não era um mensageiro. De pé na varanda de lajes molhadas pela chuva, ladeada por 2 grandes malas Louis Vuitton, estava Helena Brandão, a mãe de Leonardo. Helena era uma mulher esculpida em granito português e dinheiro antigo. Alta, impecavelmente vestida com um casaco de caxemira e o cabelo prateado preso num coque perfeito, ela possuía uma aura de autoridade formidável. Seus olhos, do mesmo azul penetrante que os de seu filho, tinham um olhar que não era de pena, mas de algo muito mais complexo, uma resolução feroz e inabalável. Catarina a olhou fixamente, confusa. Elas tinham uma relação cordial, mas distante. Helena era educada, mas sempre mantinha uma certa distância emocional, como se observasse Catarina por trás de um vidro. Helena! Balbuciou Catarina. O quê? O que fazes aqui? Helena Brandão olhou para além de Catarina, para o frio e opulento hall de entrada da casa que seu filho construíra. Então seu olhar voltou para Catarina, suavizando-se ligeiramente ao pousar no pequeno inchaço de sua barriga. Ouvi o que meu filho fez, disse sua voz clara e firme, cortando o ar úmido da manhã. É um tolo e um covarde, então fiz as minhas malas. Ela deu um passo à frente, cruzando o limiar e trazendo o cheiro de chuva e perfume caro para a casa. Se me aceitares, declarou Helena Brandão, mudo-me. Por um longo momento, Catarina só conseguiu olhar fixamente. Helena Brandão, de pé no hall de mármore da casa que seu filho acabara de tirar de Catarina, era uma aparição impossível. A mulher que sempre a tratara com uma distância educada, quase clínica, que enviava presentes impessoais perfeitamente escolhidos para aniversários, agora estava de pé, entre sua bagagem de grife, com a atitude desafiadora de uma general ocupando território inimigo. A mente de Catarina, nublada pela dor e exaustão, lutava para processar a cena. Isso era um truque? Um cavalo de Troia enviado por Leonardo para gerenciar a situação e garantir que ela assinasse os papéis sem problemas? A família Brandão operava em um nível de estratégia que ela mal começava a compreender. Mudar-me? Catarina finalmente conseguiu dizer, a voz rouca. Helena, com todo o respeito, não entendo. Tu és a mãe dele e tu és a mãe do meu neto, replicou Helena, seu olhar inabalável. Esse é um laço de sangue, querida, um fato biológico, um certificado de casamento, como tão brutalmente descobriste, é meramente um contrato, e meu filho acabou de mostrar o que pensa dos contratos. Ela deu mais um passo para dentro da casa, seus olhos aguçados perscrutando o cavernoso espaço impessoal. Era uma casa de exposições decorada por um designer caro que Leonardo contratara,
cheia de arte moderna, que ele comprara como investimento e móveis que eram mais esculturas do que conforto. Era um reflexo do próprio Leonardo. Impressionante, caro e completamente desprovido de calor. "Poderia tomar um chá?" perguntou Helena, já tirando seu casaco de cachemira. "Earl Grey, se tiverem. E sugiro que tomes um pouco de camomila. Será bom para ti e para o bebê." Não foi um pedido, foi uma ordem suave. Atordoada, Catarina guiou o caminho para a cozinha de última geração. Uma vasta extensão de aço inoxidável e mármore italiano, onde ela nunca se sentira realmente confortável. Enquanto enchia a chaleira, suas mãos tremiam. Helena inspecionou a sala com um olhar crítico. "Esta cozinha é absurda", comentou, passando um dedo por uma bancada estéril. "Está projetada para Catherine, não para pessoas, sem alma." Catarina se virou, apoiando-se na bancada, sua determinação desmoronando. "Por que estás realmente aqui, Helena? Ele te enviou para... Para quê? Para garantir que eu não faça uma cena?" A pergunta ficou no ar entre elas. A expressão composta de Helena finalmente se suavizou, e pela primeira vez Catarina viu um vislumbre da mulher por trás da formidável fachada. Ela viu uma tristeza profunda e cansada em seus olhos. "O Leonardo não me enviou", disse Helena, sua voz perdendo a nitidez, tornando-se algo mais íntimo. "De fato, ele ficaria furioso se soubesse que estou aqui. Imagino que estará muito em breve. Liguei para ele esta manhã depois de saber da notícia por uma amiga do conselho de administração da empresa dele. A situação com Isabela Costa é aparentemente de conhecimento comum no círculo dele." Ela pronunciou o nome com um desprezo calmo e venenoso. "Disse a ele", continuou Helena, "que se ele prosseguisse com esta crueldade, não estaria apenas se divorciando de sua esposa, estaria rompendo sua relação com sua mãe. Ele me desafiou. Disse que estava sendo muito sentimental. Então, aqui estou." A chaleira começou a assobiar, um grito agudo na casa silenciosa. Catarina serviu a água quente em 2 xícaras, sua mente ainda cambaleando. "Mas por quê?" sussurrou Catarina, entregando uma xícara à sua sogra. "É teu filho, teu único filho." Helena pegou a xícara e se dirigiu a um sofá pequeno e desconfortável na sala de estar contígua. Ela se sentou perfeitamente reta e deu um tapinha no assento ao seu lado. Catarina hesitou um segundo antes de afundar na almofada. Os segredos do passado. "Catarina, vou te contar algo de que não falo há mais de 20 anos, começou Helena, o olhar fixo na vista cinzenta e atingida pela chuva através das janelas do chão ao teto. "Vou te contar sobre Miguel Brandão, o pai de Leonardo. O homem era uma lenda, um fantasma do mercado de ações que amassara uma fortuna colossal nos anos 80 e morreu de um ataque cardíaco súbito em seu iate no Mônaco, quando Leonardo era apenas um adolescente. Leonardo raramente falava dele, e quando o fazia, era com uma mistura de reverência e rivalidade. Miguel, como Leonardo, era brilhante, disse Helena. Era charmoso, magnético. Quando ele te dava atenção, sentia-se como estar sob o sol. Eu era jovem, de boa família, mas com pouco dinheiro próprio. Estava completamente enfeitiçada. Casamos e ele me deu uma vida linda, uma casa muito parecida com esta, joias, viagens e um filho. Ela fez uma pausa, tomando um gole lento do chá. Durante 15 anos acreditei que era a mulher mais feliz do mundo. E então, uma noite, ele chegou em casa, me sentou em nossa biblioteca e me disse que tinha conhecido outra pessoa, uma mulher mais jovem. Ele me informou que nosso casamento tinha terminado e que seus advogados tinham um acordo para eu assinar. Era inegociável. Catarina a olhou sem fala. O paralelo era assombroso, um eco arrepiante através das décadas. Fui uma tola, continuou Helena, sua voz tingida pela lembrança da velha dor. Não tinha recursos próprios.
Havia assinado um acordo pré-nupcial, igual a ti, sem entender realmente o que significava. Era completamente dependente dele. Ele me disse que podia ficar com a casa e uma mesada confortável desde que fosse discreta. Se eu o combatesse, ele me cortaria completamente e me pintaria como uma megera instável na imprensa. Estava presa. Tinha um filho adolescente em quem pensar. O que fizeste? Catarina suspirou. Assinei os papéis, disse Helena, com um brilho de fogo em seus olhos. Aceitei o acordo e me odiei por isso todos os dias. Sorria em eventos sociais. Criei meu filho e mantive a fachada da ex-esposa digna. Mas por dentro estava vazia. Miguel morreu 2 anos depois e sua fortuna, a maior parte, foi parar para sua nova esposa. Leonardo e eu ficamos com um fundo fiduciário que, embora substancial, era uma miséria comparado com sua verdadeira riqueza. Ela se virou para olhar Catarina diretamente. Vi meu filho crescer, idealizando um homem que era um monstro brilhante. Tentei ensiná-lo a ter empatia, a incutir-lhe um senso de decência, a avisá-lo para não se tornar como o pai. Acreditei que tinha conseguido. Agora vejo que falhei. As piores partes de Miguel não morreram com ele. Permaneceram latentes em Leonardo, e seu sucesso regou-as. Fê-las crescer. O que ele te está a fazer não é apenas um eco de seu pai. É uma réplica monstruosa e perfeita. As peças se encaixaram. Isso não era pena. Isso era um ajuste de contas. Helena não estava ali apenas por Catarina. Estava ali pelo fantasma de seu eu mais jovem, pela mulher que se vira obrigada a render-se. Uma única lágrima gorda rolou pela bochecha de Catarina. Ele disse que já não era uma parceria viável. Essa é a linguagem de Miguel, cuspiu Helena, sua compostura finalmente se quebrando em uma raiva crua. Fria, transacional, cruel. Ele está a apagar-te, assim como o pai dele me apagou. Mas desta vez é diferente. Como? Perguntou Catarina, sua voz abafada pelo desespero. O acordo pré-nupcial? Ele disse que era inquebrável. Não existe acordo inquebrável quando um homem esconde seu verdadeiro valor e age de má fé, declarou Helena. E mais importante ainda, desta vez somos duas. E já não sou uma rapariga assustada e dependente economicamente. Tenho meu próprio dinheiro, minhas próprias ligações. E tu? Disse, seus olhos pousando na barriga de Catarina. Tens a derradeira alavanca. Tu carregas o legado dos Brandão, não Isabela Costa. Tu. Justo então, a campainha tocou novamente. Um som diferente desta vez. Mais agudo, mais insistente. Ambas as mulheres ficaram imóveis. Serão os papéis, sussurrou Catarina, uma nova onda de náusea a invadi-la. Helena se levantou, as costas retas. Eu vou. Caminhou até a porta e abriu-a. Um jovem com uniforme de mensageiro estava ali, segurando uma grossa pasta encadernada em couro. Para Catarina Mendes, disse ele. Eu levo, disse Helena. Sua voz não deixou margem para discussão. Ela assinou o recibo, pegou a pasta e fechou a porta. Voltou para a sala e colocou o documento na mesa de centro de vidro. Caiu com um suave baque final. Estava gravado com o logotipo de um prestigioso e implacável escritório de advogados. Catarina olhou para ele como se fosse uma cobra venenosa. Toda a luta que começara a agitar-se nela murchou. Acabou, disse sua voz monótona. Ele ganhou. Disparate! Exclamou Helena, sua energia galvanizando a sala. Pegou o telefone de sua bolsa. Isto não é um fim. Isto é o começo de uma negociação. E não usaremos um advogado que Leonardo esperaria. Não usaremos um advogado do mundo dele de todo. Ela deslizou pelos seus contatos, sua unha pintada batendo com decisão na tela. Quando meu marido me deixou, me deram uma lista de representantes legais apropriados, homens calmos e dignos, que lidariam com minha rendição com graciosidade.
Mas havia um nome que ouvi sussurrar, uma mulher que me disseram para evitar a todo custo. Chamavam-lhe Tubarão, uma bulldog. Diziam que era pouco feminina em suas táticas. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Helena Brandão, algo genuinamente predador e belo. Guardo o número dela há 22 anos, esperando nunca precisar dele. Parece que eu estava a aguardar para ti. Ela pressionou o botão de chamada. Sim, olá, disse sua voz puro aço. Meu nome é Helena Brandão. Ligo em nome da minha nora Catarina Mendes. Precisamos marcar uma consulta com a senhora Francisca Pereira. Sim, estou ciente da sua taxa por hora. Isso não será um problema. Estaremos lá esta tarde. Pausa para pensar. Você já se sentiu completamente impotente diante de uma situação que parecia insuperável? Como você reagiria se tudo o que você conhecia desmoronasse do dia para a noite? Deixe sua opinião nos comentários. O tubarão ataca. O escritório de Francisca Pereira não ficava na esperada Torre Vasco da Gama, no centro de Lisboa. Em vez disso, ocupava o último andar de um edifício de ferro fundido, renovado no bairro da Baixa. Um bairro de galerias de arte e boutiques de moda. O elevador abria diretamente para uma área de recepção, que parecia mais uma instalação de arte moderna do que um escritório de advocacia. As paredes eram de um branco imaculado, adornadas com grandes e agressivas pinturas abstratas em preto e vermelho. O mobiliário era minimalista, de aspecto desconfortável e brutalmente chique. Não havia música relaxante, apenas o suave zumbido da cidade. Era um espaço que não oferecia consolo. Exigia respeito. Um jovem com um corte de cabelo incrivelmente afiado e um terno completamente preto as saudou. Senhora Brandão, senhora Mendes, a senhora Pereira vai vê-las agora. Ele as conduziu por um corredor até um escritório na esquina, com janelas panorâmicas. E lá, de pé com o cenário do horizonte de Lisboa, como uma general inspecionando seu campo de batalha, estava Francisca Pereira. Ela não era o que Catarina esperava. Tinha pouco mais de 40 anos, miúda e esguia, vestida com um vestido azul marinho impecável, que era ao mesmo tempo severo e elegante. Seu cabelo escuro estava cortado em um bob geométrico severo que emoldurava um rosto com maçãs do rosto altas e olhos inteligentes e dissecadores. Ela não sorriu quando entraram. Simplesmente as observou. Sua expressão era uma máscara neutra de avaliação. Helena, disse Francisca, sua voz um contralto baixo e preciso. Há muito tempo, lamento as circunstâncias. Ela apontou para as duas cadeiras à frente de sua grande e desimpedida escrivaninha de vidro. Por muito tempo, não era cruel, mas era intensamente analítico, como se estivesse digitalizando Catarina em busca de fraquezas. Senhora Mendes, começou usando o tratamento formal. Seu marido, Leonardo Brandão, entregou-lhe uma proposta de dissolução de casamento. Você está grávida de 5 meses do filho dele. Ele, suponho, ofereceu-lhe o mínimo estipulado em seu acordo pré-nupcial. Catarina, sentindo-se pequena e exposta na sala poderosa, apenas conseguiu acenar. Ele chamou-lhe generoso. Uma risada seca, quase silenciosa, escapou dos lábios de Francisca. Homens como Leonardo Brandão sempre o fazem. Acreditam que suas esmolas são um banquete para o resto de nós. Posso ver os documentos? Helena deslizou a pasta encadernada em couro pela vasta extensão da escrivaninha de vidro. Durante os 20 minutos seguintes, o silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelo sussurro das páginas ao passar. Francisca leu com uma concentração aterrorizante, seus olhos escaneando linha após linha.
De vez em quando, fazia uma pequena nota em um bloco de notas legal com uma caneta prateada, sua letra tão nítida e precisa quanto sua aparência. Catarina sentiu sua ansiedade aumentar a cada segundo que passava. Observou o rosto de Francisca em busca de qualquer sinal de esperança, mas a expressão da advogada permaneceu indecifrável. Finalmente, Francisca chegou à última página, fechou a pasta e cruzou as mãos sobre ela. Olhou diretamente para Catarina. Isso, disse batendo na pasta, é uma obra de arte, uma obra-prima da guerra legal, projetada para te deixar absolutamente sem nada. A franqueza da declaração atingiu Catarina como um golpe físico. O Dr. Silva, o advogado dele, é muito bom no seu trabalho, continuou Francisca, seu tom clínico. O acordo que assinaste é uma fortaleza. Cada cláusula é projetada para te despojar de qualquer direito sobre os bens conjugais. Define a propriedade conjugal tão estritamente que o único a que provavelmente tens direito é a uma fração do valor dos móveis. Renuncias ao teu direito a uma pensão alimentícia para além de uma quantia simbólica por tempo limitado. Atribui o vasto aumento do patrimônio líquido dele durante o casamento unicamente a interesses comerciais preexistentes, protegendo efetivamente todo o império dele de ti. Em papel, como provavelmente seu marido te disse, inquebrável. Helena se inclinou para a frente, mas os olhos de Francisca brilharam com uma luz predadora. Mas as fortalezas têm rachaduras e as obras-primas podem ter falhas. Este documento, com toda a sua brilhantez técnica, tem duas fraquezas fundamentais. Ela levantou um dedo. Indução fraudulenta. Helena, quando assinaste o teu acordo com Miguel, foi-te apresentado como uma condição não negociável do casamento com pouco tempo para uma revisão independente? Sim, disse Helena instantaneamente. Foi posicionada como uma mera formalidade uma semana antes do casamento. Disseram-me que questioná-lo era questionar o amor dele. Francisca olhou para Catarina. E tu? Catarina pensou na nebulosidade de seu noivado. O mesmo, exatamente o mesmo. Leonardo disse que era algo que o conselho de administração dele exigia. O advogado dele, o Dr. Silva, estava lá. Ele era muito charmoso. Explicou que era só para proteger a empresa. Tive um advogado, mas era amigo do meu pai que cuidava de imóveis. Ele estava completamente fora de alcance. Aconselhou-me a assiná-lo. Claro que sim, disse Francisca com um suspiro. Argumentaremos que foste coagida, que não te foi dado tempo suficiente, nem aconselhamento independente e competente, e que os termos eram tão desproporcionais que eram inaplicáveis. É um argumento difícil de ganhar, mas cria um problema. Turva a água. Ela levantou um segundo dedo. Divulgação financeira, completa e honesta. Um acordo pré-nupcial só é válido se ambas as partes divulgarem com precisão seus ativos no momento da assinatura. Mais importante ainda, em um processo de divórcio, ambas as partes devem divulgar seus ativos atuais. Homens como Leonardo Brandão e seu pai antes dele não gostam de divulgação. Constroem seus impérios nas sombras. Usam empresas fantasma, contas no exterior e intrincadas redes de fideicomissos para ocultar seu verdadeiro valor. Apresentam uma imagem às finanças, outra à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e uma terceira, muito menor, às suas esposas divorciadas. Sua voz baixou, tornando-se conspiratória e emocionante. Nosso trabalho não é atacar o acordo pré-nupcial de frente. Nosso trabalho é exigir uma contabilidade forense de cada euro que Leonardo Brandão tenha. Citaremos sua empresa, seus parceiros, seus gestores de investimentos. Faremos com que o processo de divulgação seja tão invasivo,
tão custoso e tão potencialmente revelador de coisas que ele não quer que sejam reveladas, que seu acordo inquebrável de repente se torne uma âncora muito pesada. Catarina sentiu um vislumbre de esperança, o primeiro que sentira no que parecia uma eternidade. Achas que ele está a esconder dinheiro? Francisca riu novamente, um som metálico e agudo. Querida, um homem que vale 1.000 milhões de euros no papel, quase certamente vale 2 ou 3 mil milhões na realidade. A questão não é se ele está a esconder. A questão é onde. Ela recostou-se na cadeira, o couro rangendo suavemente. O que nos leva ao bebê. Seu olhar suavizou pela primeira vez ao olhar para a barriga de Catarina. Isto já não é só um divórcio. É uma questão de pensão, de alimentos e herança. A comunidade de Lisboa tem diretrizes para a pensão de alimentos, mas essas diretrizes tornam-se sugestões quando se trata de pessoas com alto patrimônio. Argumentaremos que esta criança tem direito a um estilo de vida condizente com a verdadeira riqueza do pai. Não um fundo fiduciário controlado por Leonardo, mas um apoio direto e substancial ordenado pelo tribunal. Exigiremos escola privada, segurança, babás, habitação dedicada, viagens. Criaremos um orçamento para esta criança que o fará chorar, mas mais do que isso. Ela continuou, seus olhos fixos nos de Helena. Esta criança é a herdeira dos Brandão, a única portadora de sua linhagem. Isto faz com que sua aventura com Isabela Costa não pareça apenas insensível, mas também estúpida. Ele está descartando a mãe de seu legado por uma diversão temporária. Não diremos isso em tribunal, claro, mas garantiremos que seja compreendido no tribunal da opinião pública e nas salas de reuniões de sua empresa. O alcance de tudo, a pura agressão, era assustador e estimulante. Isso não era uma disputa legal, era uma guerra travada com intimações e contadores forenses em vez de soldados. Agora, disse Francisca, seu tom voltando aos negócios. Esta será uma luta brutal, feia e muito pública. Leonardo não jogará limpo. Contratará investigadores privados. Indagarão em teu passado, tua família, teus amigos. Tentarão pintar-te como uma caçadora de fortunas, uma mãe instável, histérica e inepta. Filtrarão histórias para a imprensa. Estás preparada para isso? Perguntou, seus olhos perfurando Catarina. Catarina olhou para as suas mãos. Depois para Helena, cujo rosto era uma máscara de sombria determinação. Pensou na cara fria e desdenhosa de Leonardo no restaurante. Pensou nele, chamando seu bebê de complicação. Um fogo que ela não sabia que possuía começou a arder em seu peito. O que precisas que eu faça? Perguntou Catarina, sua voz tranquila, mas firme. Um lento sorriso de satisfação finalmente adornou os lábios de Francisca Pereira. Transformou seu rosto, fazendo aparecer o tubarão de que os advogados da velha guarda sussurravam. Bem, disse. Primeiro, tu e Helena voltarão para essa casa e não sairão. É o vosso lar conjugal. Não deixem que ele as intimide para sair. A partir deste momento, toda a comunicação passará por mim. Não falem com ele, não atendam às chamadas dele. Se ele aparecer, não o deixem entrar. Liguem-me. Ela deslizou um caderno e a caneta prateada pela escrivaninha em direção a Catarina. Segundo, começarás um diário. Documenta tudo. Cada interação que tenhas tido sobre finanças. Cada promessa que ele te tenha feito. Cada conversa sobre o bebê. Datas, horas, locais, detalhes. Sua menção casual de comprar uma ilha privada, o pequeno empréstimo que ele fez a um amigo, o relógio antigo que ele comprou, que valia mais do que um carro. Estes são os fios que puxaremos. Terceiro, disse olhando para Helena, você conhece o mundo de onde ele vem, as pessoas, os lugares. Precisamos encontrar seus pontos fracos.
um membro do conselho que valorize a família, um velho rival que adoraria vê-lo tropeçar. Precisamos de influência fora dos tribunais. Francisca se levantou, sinalizando o fim da reunião. Meus honorários são de 100.000 euros. Helena me garantiu que isso não é um problema. Começaremos o processo de descoberta imediatamente. Este será um caminho longo, Catarina. Mas prometo que, quando terminarmos, Leonardo Brandão aprenderá que uma parceria viável é uma rua de mão dupla e que sua complicação está prestes a tornar-se o problema mais caro que ele alguma vez teve. Pausa para pensar. Você já esteve numa situação onde teve que lutar por algo que parecia impossível de conseguir? Que estratégia você usou? Compartilhe sua experiência nos comentários. A guerra começa. Ao sair do escritório e voltar a pisar as ruas da Baixa, Catarina se sentiu diferente. A névoa da dor não havia se dissipado, mas fora perfurada por um único e afiado raio de luz. Ela já não era uma vítima à deriva nos restos de sua vida. Era uma cliente, uma combatente. Ao lado de sua formidável sogra, acabara de contratar um tubarão. E estavam a ir para casa. Regressar à Quinta de Lisboa foi uma experiência profundamente diferente. A casa já não era um mausoléu frio e solitário de um casamento fracassado. Com Helena Brandão a passear pelos seus corredores, tornara-se uma fortaleza, um centro de comando. O ar, antes denso com o desespero de Catarina, agora crepitava com propósito. Aproximava-se um cerco e estavam a preparar as muralhas. Nessa mesma tarde, um serralheiro convocado por Helena mudou completamente todas as fechaduras da propriedade. O pessoal da casa, um chefe, uma governanta e um jardineiro, todos contratados e pagos por Leonardo, receberam educada, mas firmemente, 2 semanas de férias pagas. Precisamos de privacidade, dissera-lhes Helena. Seu tom não admitia discussão. Depois, organizou a entrega de mercearias e, para espanto de Catarina, começou a limpar metódica e habilmente a cozinha sem alma, com um vigor que desmentia sua idade e posição. Quando estás em guerra, controlas as tuas linhas de abastecimento e eliminas possíveis espiões. Leonardo paga os salários deles. A lealdade deles é para ele. Para Catarina, esta nova realidade era desorientadora, mas reconfortante. A dor avassaladora ainda a invadia em ondas, mas agora era temperada por uma nova e incomum sensação, a de ter o controlo. Seguindo as instruções de Francisca, ela pegou no caro caderno encadernado em couro, destinado a uma lista de convidados de casamento, e reutilizou-o como seu diário de guerra. Sentou-se na sala da manhã, com a chuva ainda a escorrer pelas vidraças, e começou a escrever. No início, sua mente estava em branco, uma tela de dor, mas depois começou pouco a pouco, recordando uma conversa do Natal passado na cabana de esqui de Leonardo, na Serra da Estrela. 26 de dezembro. Leonardo estava numa teleconferência em frente à lareira. Trouxe-lhe um brandy. Ele ria-se com alguém ao telefone. Depois de desligar, estava eufórico. Disse: "O acordo no Dubai está feito. Tive que pagar uma fortuna absoluta ao nosso consultor, mas vale a pena." Perguntei-lhe quem era o consultor. Ele simplesmente piscou o olho e disse: "Uma caixa de correio muito útil nas Ilhas Caimão." Achou-o hilariante. Chamou-o Vanguarda Digital Atlântico. A memória, inofensiva na altura, agora parecia sinistra. Ela a escreveu. Sua letra tremia, mas era clara. Dezembro, há 2 anos. Abril, há 2 anos. A gala do Met. Leonardo estava a tentar conseguir uma variação de sonorização para um novo centro de dados. O senador Silva foi o orador principal. Leonardo ganhou a licitação de uma pintura terrível por 250.000 euros. Quando entramos no carro,
Disse-lhe que era muito dinheiro para uma pintura feia. Ele riu e disse: "Não comprei uma pintura. Compramos o senador." Estavam simplesmente a puxar os fios soltos do tapete de sua vida juntos. O comentário casual sobre os 3 conjuntos de livros diferentes que seus contadores guardavam. Um para ela, um para seus parceiros e um para as finanças. A vez que ele se gabara de que seu verdadeiro patrimônio líquido era um número imaginário, porque grande parte estava ligada à arte impossível de rastrear e a sociedades de carteira no exterior projetadas para serem invisíveis. Enquanto Catarina procurava o passado, Helena trabalhava no presente. Ela sentou-se na sala formal, com a postura perfeita, o telefone colado ao ouvido. Suas conversas eram obras-primas de sutileza. "Margarida, querida, que alegria ouvir a tua voz." Ela arrulhava para a esposa de Diogo Lourenço, o membro mais influente do Conselho de Administração da Vanguarda Digital. "Sim, estou a ficar com essa cara difícil. É tão reminiscente do pai dele. Lembras-te daquele terrível assunto com a mulher mais jovem? Ele tornou-se tão errático, tão imprevisível. O seu julgamento estava afetado. É desolador ver o padrão a repetir-se. A gente preocupa-se com a estabilidade das coisas, sabes, com a empresa. Esta Isabela Costa, ouvi dizer que ela encoraja os seus piores impulsos." Ela fazia uma pausa e dizia: "Mas um homem com uma esposa grávida em casa, a tomar decisões tão precipitadas, realmente faz-nos pensar. Dá os meus melhores cumprimentos ao Diogo." Ela não estava a atacar. Estava a expressar preocupação. Estava a semear uma semente de dúvida, não na moralidade de Leonardo, mas em algo muito mais importante para um homem como Diogo Lourenço: sua estabilidade e, por extensão, a segurança de seu investimento. O primeiro contra-ataque foi quando o telefone de Catarina tocou e a cara dele, uma selfie sorridente de sua viagem a Bali, apareceu na tela. Seu coração deu um salto. Seu primeiro instinto, nascido de 4 anos de condicionamento, foi atender. Helena, que parecia possuir um sexto sentido, entrou na sala. "Não." Uma mensagem de texto seguiu imediatamente. "Catarina, atende o telemóvel. Precisamos falar. Não sejas infantil." Outra chegou 1 minuto depois. "Estás a deixar a minha mãe a filtrar as minhas chamadas? Isto é absurdo. Não deixarei a minha vida pessoal ser ditada por um advogado demasiado caro. Estou a ir para aí." A mensagem deu-lhe um arrepio de puro terror. "Ele vem", sussurrou. Helena leu o texto e seus lábios se apertaram em uma linha dura. "Bem", disse, "que venha." 1 hora depois, a elegante silhueta negra do supercarro McLaren de Leonardo guinchou pelo caminho de gravilha. Ele saiu, vestido com um terno perfeitamente feito sob medida, parecendo em cada centímetro o dono do universo regressando ao seu castelo. Dirigiu-se à porta principal e experimentou sua chave. Não encaixava. O som do metal rangendo contra a nova fechadura foi alto na casa silenciosa. Ele recuou, com um olhar de pura incredulidade em seu rosto, e pressionou a campainha, um zumbido longo e furioso. Catarina e Helena estavam no hall, observando a transmissão de vídeo da câmera de segurança em um tablet. O rosto de Leonardo, atraente e familiar, estava contorcido em uma máscara de raiva. Helena calmamente pressionou o botão do intercomunicador. "Leonardo!" Sua voz ressoou na varanda fria e clara. "Já não és bem-vindo aqui. Esta é a casa conjugal de Catarina." Na tela, Leonardo parecia como se lhe tivessem dado uma bofetada. "Mãe, o que diabo estás a fazer? Deixa-me entrar." "Não." A voz de Helena não vacilou. "Se tens algo a dizer a Catarina, podes fazê-lo através da advogada dela. Agora, por favor, abandona a propriedade antes que sejas gravado como um intruso." "A minha advogada", rugiu,
rindo com uma amargura feia. Achas que Francisca Pereira vai me assustar? Eu vou enterrar-te. Vou enterrar-vos a ambas em honorários legais. Prová-lo-ei que Catarina é uma mãe inepta. Não farás nada disso. Interrompeu Helena, sua voz baixando a uma temperatura perigosamente baixa. Teu pai tentou o mesmo assédio patético, Leonardo. Tentou intimidar-me, ameaçar-me. Estava abaixo dele então e está abaixo de ti agora. Estás a comportar-te como um animal encurralado, não como o titã da indústria que pretende ser. Vai-te embora. Catarina a vê-lo. Sua voz tremia, mas era clara. Vai-te embora, Leonardo. Fala com a minha advogada. Na tela, seu rosto mostrou puro choque. Uma coisa era ser desafiado por sua mãe, a quem ele considerava uma relíquia sentimental. Outra era ser desafiado por Catarina, a mulher que ele considerara dócil e dispensável. Leonardo se levantou e se afastou, cuspindo o cascalho de seus pneus. Catarina soltou um suspiro que não se deu conta de que estava segurando. Suas pernas se sentiam fracas. Helena colocou uma mão firme e tranquilizadora em seu ombro. A primeira carga foi repelida, disse em voz baixa. Muito bem. O checkmate. A verdadeira contraofensiva chegou no dia seguinte. Não à sua porta, mas ao seu advogado, o calmo e imperturbável Dr. Silva. Ele recusa-se a falar comigo, Leonardo bramiu, passeando em frente às janelas. Elas mudaram as fechaduras. A minha mãe está lá com ela, a conspirar contra mim. O Dr. Silva, um homem que se especializava em dissoluções tranquilas e ordenadas, parecia desconfortável. Leonardo, avisei-o que esta abordagem era agressiva. Era provável que provocasse uma reação. Espere. Justo nesse momento, o assistente de Silva entrou carregando uma caixa tão cheia de papéis que parecia uma resma de papel de impressora. Isto acabou de chegar por mensageiro para o senhor, Dr. Silva, dos escritórios de Francisca Pereira. Silva abriu a caixa. Sua atitude tranquila e profissional começou a dissolver-se enquanto ele tirava o primeiro documento. Era um pedido de descoberta financeira de 200 páginas com espaçamento simples. Exigia, entre outras coisas, cada extrato bancário de cada conta, nacional e internacional, cada transação de ações, cada e-mail relacionado com a formação de qualquer empresa fantasma ou fideicomisso, documentação completa sobre a compra de toda a arte e propriedade, incluindo os honorários de consultoria para o Acordo do Dubai e a doação à organização de caridade do senador Silva. Foi uma campanha legal de impacto e assombro. Em anexo, uma fatura de 100 mil euros. Ele levantou o olhar para seu cliente. A bravata tinha desaparecido de seu rosto. Leonardo, disse com voz sombria, isto não é uma tática de negociação. Ela não está a tentar obter um melhor acordo. Ele segurou o enorme documento. Ela está a tentar obter a sua empresa inteira. Leonardo reagiu às agressivas investigações financeiras de Francisca com uma guerra em grande escala. Sua equipe legal apresentou rapidamente moções e, simultaneamente, Leonardo utilizou os meios de comunicação contra Catarina. Um artigo de imprensa sensacionalista a apresentava como uma caçadora de fortunas impiedosa que explorava sua gravidez por dinheiro. Fotógrafos e veículos de vigilância permaneciam fora de sua casa, aumentando seu estresse e ansiedade. Helena, sempre serena, protegeu Catarina ferozmente. Ele quer que tu desabasteças, aconselhou-a, fortalecendo a determinação de Catarina. Durante as primeiras noites sem dormir, o minucioso diário de Catarina revelou uma memória crucial. Sua terceira viagem de aniversário a São Bartolomeu. Leonardo lhe mostrara uma estrutura corporativa rotulada como Projeto Quimera, gabando-se de que era uma fundação indetectável no Liechtenstein, que possuía as patentes mais valiosas da vanguarda digital. Catarina recordou claramente seu comentário arrepiante.
É ilegal se consegues pagar aos advogados para que o façam legal. Ela fez uma chamada segura com Francisca Pereira. Projeto Quimera, repetiu Francisca bruscamente, a emoção evidente em sua voz. Liechtenstein significa segredo, evasão fiscal, ocultação de ativos, fraude corporativa. Isto pode escalar para além de um tribunal de divórcio, para acusações criminais. Catarina hesitou, preocupada com a ideia de Leonardo enfrentar a prisão. Ele próprio construiu esta armadilha, lembrou Helena suavemente. Não tu. Isto é uma alavanca. Se Leonardo se recusar a divulgar, arrisca-se a desacato ao tribunal. O cumprimento revela a fraude. Além disso, esta revelação aterrorizará o seu conselho de administração, transformando o seu escândalo pessoal numa catástrofe corporativa armada com esta poderosa informação. Francisca modificou rapidamente seus documentos legais para atacar especificamente o Projeto Quimera. A fachada de Leonardo estava finalmente a desmoronar-se. Em 24 horas, Francisca apresentou uma moção precisa e devastadora ao tribunal. Detalhava a existência do Projeto Quimera, uma fundação no Liechtenstein que ocultava a propriedade intelectual central da vanguarda digital. A implicação era clara. Leonardo tinha cometido fraude corporativa. Leonardo Brandão olhou para o documento atordoado. Como puderam saber? Perguntou desesperadamente, olhando para o seu advogado, que estava visivelmente afetado. Não sei, mas sabem. Isto não é um blefe. Se um juiz conceder esta moção, e é muito provável que o faça, devemos apresentar provas que revelem a sua fraude ou enfrentar o desacato ao tribunal. Parem-no! Ordenou Leonardo. Apelam, atrasem, façam algo! Silva negou com a cabeça firmemente. É demasiado tarde. Francisca Pereira encurralou-o perfeitamente. Isto não é direito de divórcio. Agora é território criminal. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena Brandão executava o golpe final em Leonardo. Num discreto almoço com Diogo Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Vanguarda Digital, ela expressou uma grave preocupação com as ações imprudentes de Leonardo, mencionando sutilmente o Liechtenstein. Nessa mesma tarde, Diogo convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração, confrontando Leonardo com a moção de Francisca. Realmente pensaste que podias esconder nos ativos o Projeto Quimera? Isabela Costa, sua amante, o demitiu friamente, classificando-o de ativo tóxico. Destroçado e sozinho, Leonardo viu claramente que só restava uma opção: a rendição total. Na manhã seguinte, seu assistente ligou para a casa de Lisboa. O senhor Brandão solicita uma reunião com a senhora Mendes, disse timidamente. À sua conveniência, esperamo-lo aqui amanhã ao meio-dia. Catarina sentou-se tranquilamente na ensolarada sala da manhã, enquanto Leonardo entrava derrotado e humilhado. Lamento, começou ele fracamente, mas Catarina o interrompeu bruscamente. Lamentas porque foste apanhado. Os termos de Francisca são definitivos. Ele leu as condições brutais. Catarina recebe a Quinta de Lisboa por completo e 200 milhões de euros. Catarina tem a custódia total. Leonardo é permitido visitas supervisionadas apenas após terapia intensiva. Leonardo retira publicamente as histórias difamatórias sobre Catarina. Os detalhes do Projeto Quimera são selados permanentemente condicional ao seu cumprimento. O meu filho, suplicou Leonardo desesperadamente. Chamaste ao nosso filho uma complicação, respondeu Catarina friamente. Este acordo garante que não nos irás magoar novamente. Assina ou perdes tudo, diz. Derrotado e conhecendo seu destino, Leonardo acenou em silêncio. Assinarei pelos meus advogados ainda hoje. O Renascimento. Enquanto ele saía, Catarina percebeu que a batalha tinha terminado. Ela tinha recuperado o controle da sua vida, emergindo mais forte e rodeada de uma verdadeira família. O Leonardo Brandão, que se aproximava da casa,
pouco se parecia com o milionário confiante que havia abandonado Catarina meses antes. Seus traços afiados suavizaram-se pela derrota, como se o homem de dentro se tivesse encolhido. Catarina observou-o entrar na sala da manhã, a luz do sol a emoldurar a sua expressão tranquila, enquanto pousava uma mão protetora sobre a sua barriga arredondada. Helena permanecia em silêncio junto à lareira, sua presença resoluta. Catarina? Começou Leonardo, com voz tensa. Obrigado por me veres. Ela acenou levemente, sua compostura inabalável. A mudança de poder era clara. Ela tinha o controlo. Lamento, balbuciou, seu olhar vacilando sob os olhos firmes dela. Por como te disse, o que disse tudo, não estava a pensar com clareza. Ela levantou uma mão suavemente, parando-o. Lamentas porque foste apanhado, Leonardo, não porque me magoaste. Ele encolheu-se visivelmente, a verdade crua perfurando sua fachada praticada. Ela deixou o silêncio prolongar-se antes de deslizar tranquilamente uma única folha de papel para ele. Francisca redigiu estas condições. Não são negociáveis. As mãos de Leonardo tremeram ao ler. A casa. Catarina manteria a Quinta de Lisboa livre de dívidas. O acordo. 200 milhões de euros colocados num fideicomisso controlado unicamente por Catarina e Francisca Pereira para o futuro de seu filho. Custódia. Catarina teria a custódia exclusiva. Leonardo só receberia direitos de visita supervisionados após completar 1 ano de terapia profissional. Retratação pública. Leonardo retrataria publicamente todas as afirmações difamatórias contra Catarina. Silêncio. Em troca de seu acordo, os detalhes do projeto Quimera permaneceriam confidenciais. Leonardo levantou o olhar, a cor a desaparecer de seu rosto. Catarina, por favor, o meu filho não podes... Chamaste ao nosso bebê uma complicação. Estavas disposto a desfazer-te de nós, respondeu Catarina com firmeza. Aprendi que para ti a família era descartável. Este acordo protege a minha família de ti. Proverás para o teu filho materialmente, mas a tua influência termina aí. Assina-o, ou arriscas-te a perder tudo. Ele olhou para Helena, procurando compaixão, mas não encontrou nenhuma, apenas um julgamento silencioso. Percebendo que não tinha nenhuma vantagem, Leonardo acenou com um gesto derrotado. Os meus advogados o assinarão ainda hoje, disse em voz baixa, levantando-se e saindo sem dizer mais uma palavra. 6 meses depois, a sala da manhã tinha se transformado de um campo de batalha numa cálida e acolhedora creche cheia de cores suaves e risos amáveis. Catarina embalava suavemente, aninhando sua filha chamada Helena Catarina Brandão, ou Lena. A anciã Helena entrou na sala. Seu semblante severo suavizou-se numa alegre e calorosa avó. Como está o nosso anjo? Sussurrou, roçando um beijo na testa do bebê. Maravilhosa, respondeu Catarina suavemente, sorrindo para a mulher que se tornara sua aliada mais forte e sua família mais próxima. De vez em quando chegavam notícias sobre Leonardo. Ele evitara a prisão, mas seu império desabara. Isabela Costa seguiu em frente, deixando-o completamente sozinho. Catarina não sentia raiva nem tristeza, apenas uma calma indiferença. Leonardo era um capítulo encerrado. Olhando em redor da ensolarada creche, Catarina sabia que havia ganhado algo infinitamente mais rico do que a fortuna de Leonardo: força, resiliência e o vínculo de uma família forjada no fogo mais feroz. Das cinzas de uma traição chocante, Catarina Mendes não só se levantou, como se elevou. Com sua sogra Helena como sua inesperada aliada, ela transformou uma história de desgosto numa epopeia de justiça e empoderamento. Elas enfrentaram um multimilionário implacável,
provando que a verdadeira força não reside no dinheiro da sua conta bancária, mas na coragem do seu coração e na lealdade de quem a apoia. Isto foi mais do que um divórcio, foi uma revolução. Se a incrível luta de Catarina e Helena pela sua família e pelo seu futuro te inspirou, mostra-nos dando um gostei neste vídeo e partilha-o. Não te esqueças de subscrever o canal e ativar as notificações para mais dramas da vida real que provam que a verdade sempre prevalece. Deixa-nos saber nos comentários abaixo o que achaste desta poderosa história.